Olá, alunos, tudo bom? Então, nós vamos fazer uma revisão de conteúdos sobre esse tema aí muito interessante, né, dos movimentos da antropofagia no modernismo brasileiro, né? Tarsila do Amaral, de Cavalcante, pintores geniais e suas criatividades. Vamos lá, porque a gente vai rever aí um pouquinho aí dos trabalhos dessas maravilhas aí, né? Para poder a gente depois ver o que a gente pode fazer de atividades, né? O que a gente vai absorver de tudo isso aí. Começando com Tarsila do Amaral, que nasceu no dia 1º de setembro de 1886. Nasceu no município de Capivari, interior do estado de São Paulo, né? Ela morou na fazenda muito tempo. Estudou em São Paulo, no Colégio Sion, e depois foi para Barcelona, lá na Espanha. Romário jogou na Espanha, né? Ronaldinho, né? Muitos jogadores brasileiros foram para lá, e Tarsila foi estudar arte, né? Foi estudar. E lá ela fez o seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus, em 1904. Olha aqui, Tarsila aqui já com a idade avançada, né? Tarsila do Amaral. Bom, o que aconteceu? Ela, muito apaixonada pelo Brasil, muito dentro da sua infância, ela passou a pintar paisagens rurais e urbanas do nosso país, além da nossa fauna, flora, folclore e do nosso povo. O jeito de ser, os tipos tipicamente brasileiros, o jeito de ser do brasileiro. Ela dizia, inclusive, que queria ser a pintora do Brasil, né? Além dos temas e das cores, Tarsila trouxe também a técnica do cubismo, que aprendeu em Paris para os seus trabalhos. Então, essa influência do cubismo, a gente percebe aqui, ó, nas figuras, né, geometrizadas, que ela colocou nos quadros dela. Tá bom? Então, agora vamos ver outro gênio, que é o de Cavalcante, Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo. É o de Cavalcante, o nome artístico da fera aqui. Então, ele que mais encarnou a ideia antropofágica, é o de Cavalcante. Ele é considerado um dos principais pintores modernistas brasileiros, tendo atingido a maturidade artística, principalmente a partir dos anos 40. Além da pintura e do desenho, ele também era poeta, tá? E escrevia também livros, escreveu prosa e poesia. Vamos ver aqui um exemplo de um dos seus trabalhos. Em suas obras, de Cavalcante abordava temas tipicamente brasileiros, como, por exemplo, o samba. O cenário geográfico brasileiro também foi muito retratado em suas obras, como as praias. Muitas de suas obras ele mostrava as praias. Olha aqui os tipos tipicamente brasileiros, né? As pessoas. E atente para um formato que não é aquela cópia meio retratal, né? Tá bom? Então, aqui, com isso aqui, a gente termina a nossa revisão. É só pai bola, a gente vai lá para as nossas atividades. Eita, olha nós aqui outra vez. Olha nós aqui outra vez. Tá bom? Nessa alegria todinha, agora a gente vai para as atividades. Só vamos ler as questões com muito cuidado, para poder a gente ter a capacidade de desarmar lá, tá bom? Sem mais delongas, vamos rapidinho lá para as nossas atividades de sala, tirar aqui nossas dúvidas. Eu sempre digo para vocês que uma boa leitura, ela já mata a história toda, né? Já tira tudo que é dúvida, você já vai direto ao ponto. Então, Tarsila do Amaral,
viveu de 1886 até 1973. Foi uma das mais importantes artistas brasileiras do modernismo, conhecida por obras icônicas como Abapuru e A Negra. Sua arte, marcada por cores vibrantes e formas estilizadas, retratou a cultura e a identidade brasileira de maneira única. Embora Tarsila não tenha uma conexão direta com Rondônia, sua influência no modernismo brasileiro é inegável e sua obra pode ser relacionada à valorização das raízes culturais e da diversidade regional do Brasil. O Brasil é uma coxa de retalhos, né? É uma colagem. Vamos lá para a nossa questão. Com a obra de Tarsila do Amaral, pode ser relacionada à valorização da diversidade cultural regional do Brasil, incluindo regiões como Rondônia. Eita, que essa é boa, hein? Então vamos lá. Tarsila retratou exclusivamente a elite urbana brasileira, ignorando as culturas regionais e indígenas. Sua obra focou apenas em paisagens urbanas, sem abordar temas relacionados à natureza ou à cultura popular. A artista dedicou-se a copiar estilos europeus. Dá vontade de... Tarsila utilizou cores e formas que remetem à cultura indígena e afro-brasileira, valorizando a diversidade cultural do país. Sua obra foi influenciada apenas pela cultura nordestina, sem considerar outras regiões do Brasil. Que é isso? Deixa Deus. Não é? Então, como pode ser relacionada à valorização da diversidade cultural e regional do Brasil, incluindo regiões como Rondônia? Tarsila, por quê, né? Tarsila utilizou cores e formas que aí lembram, que aí representam a cultura indígena e afro-brasileira, valorizando a diversidade cultural do Brasil. É por isso, tá? É por isso que ela tem um gancho, tem uma ligação. Seguindo aqui, vamos para a segunda questão. Emiliano de Cavalcante foi um dos grandes nomes do modernismo brasileiro, conhecido por suas pinturas que retratam a cultura popular, as festas, as mulatas e o carnaval, com cores vibrantes e formas sensuais. Ele foi um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922, e sua obra reflete uma profunda conexão com a identidade brasileira. Considerando o contexto de sua produção artística, analise a seguinte questão. Qual das características abaixo melhor define a contribuição de Cavalcante para o modernismo brasileiro? Aí vem a reprodução fiel de paisagens europeias, com foco no realismo e na precisão técnica. A valorização da cultura popular brasileira, retratando festas, mulatas e temas urbanos com cores vibrantes e formas sensuais. A adoção exclusiva de temas religiosos inspirados na arte sacra colonial brasileira. A rejeição completa de elementos da cultura nacional, focando em temas abstratos universais. A utilização de técnicas clássicas da pintura sem inovações estéticas ou temáticas. Então aí já tem uns aí que estão totalmente fora, né? Esse negócio de reprodução fiel de paisagens europeias,
Por favor, socorro. Sai fora. Né? Adoção exclusiva de termos religiosos. Oh, puxa, nem adianta, não vou nem ler mais isso. Então, a valorização, a característica de valorizar a cultura popular brasileira, quando ele retrata as festas, as mulatas, os temas urbanos e as cores vibrantes, é aqui, né? As cores vibrantes e as formas sensuais. E agora vamos aqui decolar para o futuro, aqui com uma questão do Enem. Vamos lá. As vanguardas europeias trouxeram novas perspectivas para as artes plásticas brasileiras. Na obra O Mamoeiro, a pintora Tarsila do Amaral valoriza. Está aqui a obra, tá? Vamos dar uma boa olhada nela aqui, antes de mais nada, né? Então é aquele negócio da leitura da imagem. Você vai vendo aí o que é que tem nesse quadro aí, de brasileiro aí, né? O que é que tem aí de brasilidade nesse quadro aí? Então, quando você começa a observar mais, você começa a perceber os detalhes, né? As cores, as plantas, as árvores, crianças, casas, céu azul, não é isso? Morros, casinhas, tudo isso aí é importante você dar uma boa olhada. Porque aqui na letra A você tem a representação de trabalhadores do campo. Cadê os trabalhadores do campo? As retas em detrimento dos círculos. E esses cocos, e esses mamão, e esses negócios aí, tudo. Aí vem os padrões tradicionais nacionalistas. Aí, quais são esses padrões? A representação por formas geométricas e os padrões de objetos mecânicos. Então, o que dá mais certo, né? O que ela valoriza aí? Ela valoriza claramente a representação por forma geométrica. O que quer dizer isso? Cada coisa que ela fez aí, cada árvore, criança, casa que ela acrescentou nesse trabalho aí, tem uma forma geometrizada, com certeza. Retângulos, retas, curvas, semicírculos, tudo isso está aí representado. É verdade? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, tudo isso está cuidadosamente colocado no trabalho da Tarsila. Então, vamos ver agora uma questão discursiva, onde você vai colocar, vai exercitar aquilo que eu sempre falo para vocês, o desenvolvimento da técnica de escrever, de defender uma ideia. Então, junta aí tudo que você já ouviu sobre a obra Abapuru, de Tarsila do Amaral, né? E escreva dessa ideia de como foi que surgiu essa obra. Contei para vocês aí, né, a história, como foi tudo isso aí, né? Não vou adiantar muita coisa não, vou deixar você por sua conta aí, que eu quero ver se você desenvolve essa capacidade de pegar um tema
escrever sobre ele, defender, argumentar, né? Um começo, uma introdução, um desenvolvimento e um final, tá? Eu vou mostrar para vocês uma sugestão de resposta, né? Mas você pode ter a sua maneira assim. Eu espero que você não esqueça, ao falar sobre a obra Abapuru, de Tarsila do Amaral, espero que você não esqueça de incluir alguma dessas ideias aqui. Olha só. Não esqueça de dizer que a história do presente, não esqueça de falar disso, né? Em janeiro de 1928, Tarsila queria dar um presente de aniversário ao seu marido, Oswaldo de Andrade. E aí ela pintou um quadro sem dar nome para o quadro nem nada. Tá? Ela simplesmente fez o quadro e aí ele ficou doido. Quando ele viu o quadro, ele ficou realmente, entrou em parafuso, ficou assim, feliz, maravilhado, e não saía da frente do quadro, né? Ficou lá completamente absorvido pela qualidade, pela a grande ideia, e ele, mais do que ninguém, compreendeu o significado daquilo que a Tarsila tinha feito, né? Que é a grandeza dessa grande artista maravilhosa, e ele teve essa qualidade aí de perceber. E aí foi ele que batizou, procurou uma palavra que significasse as ideias que ele tinha tido a respeito do quadro. Então achou aí Abapuru. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele ficou impressionado e disse que aquele quadro era o melhor quadro que Tarsila havia feito. E aí chamou ele de Abapuru, que significa homem que come carne humana. Ou seja, antropófago. Tá bom? Então, isso aqui foram horas e horas de observação, horas e horas de dedicação. Ele realmente caiu de amores. Ele viajou na maionese aí. viajou na história do quadro, né? E aí ficou assim, muito feliz com o presente e foi atrás de uma palavra indígena para... o cara era estudado, né? Ele não só era o bonitão das tapioca, como ele tinha pano para as mangas, sabia das coisas, escrevia, era jornalista, o cara, né, sabia das coisas. Então ele foi lá e falou e colocou o título do quadro de Abapuru. E não só ele teve essa ideia, como ele também criou um manifesto. Escreveu lá no jornal, foi lá, escreveu páginas e mais páginas a respeito do manifesto antropófago, onde ele chamava os artistas brasileiros para se juntar a ele nessa ideia de deglutir, engolir a cultura europeia, né, para transformá-la numa coisa bem brasileira, numa coisa bem do nosso país. Ok? Então temos aí também um material complementar, tem muita coisa para você falar, né, sobre a Abapuru aí. Aí temos um material complementar aí para você ir lá na internet e ver muito mais coisas, né, imagens sobre a Tarsila do Amaral, né? E aí eu espero que vocês tenham gostado, chegamos ao final da nossa aula e dá-lhe que aí tá muito show, né? Você aprender aí sobre um movimento antropofágico. Valeu!